O título da mensagem de hoje é A Salvação. Como base da nossa mensagem, temos Efésios capítulo 2, versículos 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a palavra graça indica que somos salvos sem pagamento de qualquer valor monetário, porque a nossa salvação já foi paga não através de meios financeiros, mas pelo que Cristo fez por nós, como é conhecimento de todos. Jesus não morreu simplesmente por algumas pessoas. Ele morreu pela humanidade inteira, de acordo com a profecia de Isaías, no capítulo 53, que viveu alguns anos, muitos anos antes de Cristo, profetizou no capítulo 53, a partir do versículo 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E no versículo 6 temos: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Agora, esse texto primeiro: quem deu crédito à nossa pregação? O que nós queremos dizer agora é que a Bíblia aponta, porque muitas pessoas perguntam para nós: uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, ela será condenada? Ou ela se salvará por causa da sua ignorância? Nós temos a resposta dessa pergunta na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, ele mostrando que todo ser humano é inexcusável diante de Deus. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 18 em diante: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Todo ser humano, ao contemplar este universo portento que Deus criou para nós, não pode admitir que Deus não existe. E se Deus existe, ele tem obrigações para com este seu Deus. Ele pode ignorá-lo, mas não vai ficar sem o castigo decorrente da sua forma de viver longe de Deus durante os dias em que ele viver sobre a face da terra. É como nós contemplarmos um edifício, admirarmos a sua construção, e se alguém chegar para nós e disser: sabe que fulano de tal construiu esse prédio? Ele foi o arquiteto, o idealizador dessa beleza toda que vemos, como vemos na orla da Praia de Santos e outros lugares. Não podemos não conhecê-lo, o arquiteto, mas não podemos ignorar que houve um arquiteto. Podemos negar a existência de Deus, mas não podemos negar que este mundo foi criado por Deus. E o texto bíblico declara
que somos inexcusáveis. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer não sabia, porque ele não cria na existência de Deus. E a Bíblia declara então que nós temos compromisso para com Deus. Agora, se qualquer pessoa que quiser salvar-se, ele encontrará salvação gratuita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu diria que no mundo hoje, penso, somos mais ou menos uns 7 bilhões de pessoas. Mas esses 7 bilhões de pessoas, se tivesse um lugar nos seus corações para crer que Cristo veio a este mundo com este objetivo único, como ele disse na casa de Zaqueu. Quando ele entrou naquela casa, os vizinhos disseram a respeito daquele homem: este homem é mau, é isso e aquilo. Jesus entrou na casa dele, assim mesmo, com todas as alegações de um homem mau, impróprio para receber a visita augusta do Senhor Jesus Cristo. Este homem, quando Jesus estava dentro da casa dele, fez uma declaração espontânea: Senhor, se eu tenho defraudado alguém na minha vida, vou restituir 4 vezes mais, ou seja, 5 vezes. Quando Jesus ouviu aquela confissão espontânea de alguém que viveu no erro, e agora, ao receber Jesus em sua casa, ele faz uma confissão espontânea: vou devolver, quero viver uma vida nova. Jesus fez uma declaração pública que vale para qualquer pessoa. Hoje entrou salvação nesta casa. Repetindo, hoje entrou salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém vai alegar que a maldade sua era tão grande que Jesus não poderia perdoar. E nós encontramos então, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, as seguintes declarações: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um paráclito, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E no versículo 12, então, ele estende essa possibilidade de trabalhar em favor de salvar a humanidade inteira. E diz o texto bíblico que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. De modo que todas as pessoas no mundo que quisessem ter salvação, ir para o céu, embora pecadores, buscassem salvação na presença de Jesus, como diz no capítulo 2, versículo 8 da carta de Paulo aos Efésios, porque pela graça é um favor imerecido, sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. De modo que a humanidade inteira poderia ser alcançada pela salvação gratuita na pessoa de Jesus Cristo. E queremos dizer que em Adão caímos no pecado. E para isso precisamos ser resgatados por Cristo. E ele fez esse resgate, como diz a própria Bíblia, não foi com ouro, não foi com prata, diz o apóstolo Pedro,
mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então aí está, meu prezado ouvinte, essa mensagem que deixamos para você hoje. Se está desanimado, se está vivendo fora dos princípios bíblicos, não vá dizer no futuro que você ignorou, que você não sabia, porque a ignorância não vai salvar ninguém. Ah, mas eu não ouvi evangelho. Não é um problema de Deus, é problema seu. Agora, a mensagem do evangelho alcança todas as pessoas de qualquer nível, sem dúvida. Cristo é capaz de nos redimir de qualquer pecado. Graça universalmente significa favor não merecido. Entendemos graça como sendo o amor de Deus, que Deus revela por meio de Cristo à raça humana, ainda que essa não mereça como pecador, e todos nós merecíamos ser condenados à perdição eterna, e a salvação, então, pode ser alcançada pela fé. E somente em Cristo é que somos salvos. Não há salvação fora dele. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o maior presente de Deus para aquele que crê. Todos quantos o recebem, recebem também a salvação. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em Cristo somos herdeiros da glória de Deus. E aí está então o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo. O mundo somos nós. A humanidade inteira, de tal maneira indescritível, inexplicável, que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então aí está, salvação é alcançada pela fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que Deus possa abençoar nossos ouvintes nesta hora, em qualquer lugar que nos estejam ouvindo, e se interessarem por buscar a sua própria salvação. Jesus disse que aproveita se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De modo que nossa alma tem um valor muito grande. Mas se essa alma se perder porque recusou Cristo, vai passar uma eternidade longe de Deus, em lugar de sofrimento que nós chamamos o inferno, que está na Bíblia Sagrada, a indicação desse lugar. Esperamos que nossos ouvintes possam ter dado atenção à mensagem e estamos aqui à disposição para qualquer orientação que se torne necessário.